Quer motivação para os desafios da vida moderna? Alimente a mente e o coração com os ensinos de Charles Swindoll. Vivendo Salmos, uma obra que lhe ajudará a viver as Escrituras como nunca antes. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 3. O batismo de Jesus. A paz do Senhor. Olá, professor, professora, aluno, aluna da Escola Dominical. É um prazer estar aqui com você. Espero que você esteja gostando dos vídeos, das aulas que já passaram até agora, 2 lições a respeito de Mateus. Espero que esse estudo tenha despertado em você um desejo maior de se aproximar de Jesus, de falar de Jesus para as pessoas que ainda não conhecem, do poder de transformação que há neste Evangelho, nessa palavra transformadora do Evangelho do Reino e do Evangelho de Jesus Cristo. A lição de hoje nós vamos estudar sobre o batismo de Jesus. Para nós que estamos acostumados a ouvir, parece que é um assunto tão sem relevância, mas tem algumas questões que de certa forma são polêmicas. Por exemplo, por que Jesus foi batizar com João Batista, né? Sendo ele o Filho de Deus, não tendo pecado como a doutrina cristã que nós conhecemos? Por que ele foi batizar com João Batista, né? Por que João Batista batizou, era maior que Jesus? E aí é interessante algumas coisas que nós vamos ver durante a lição, como que João Batista e também Jesus demonstram humildade entre eles, o que seria o ideal na relação entre as pessoas, em especial aqueles que se dizem seguidores de Jesus. Por isso que nessa lição nós vamos analisar sobre o batismo de Jesus, os sinais que aconteceram durante o batismo de Jesus, qual era essa função desses sinais, o que trazia, que trouxe, né, de entendimento em relação à vida e obra de Jesus. São pontos importantes que nós vamos ver nessa lição aqui sobre o batismo de Jesus, alguns pontos importantes. E depois, ao final, nós vamos ver a questão, uma comparação entre o batismo de João e o batismo cristão. Existe uma continuidade, uma diferença entre isso? Existe conveniência ou coerência entre o batismo de João e de Jesus? Tem alguma coisa a ver ou não? São questões que nós vamos ver nesta lição. A lição ela começa com o título O Profeta que Batizou Jesus, né? Falando aí a respeito de João Batista. Essa figura ímpar, né? Diferente que é João Batista, eu coloco aí já planejado por Deus. Isso aprofundo mais no livro, trazendo algumas citações e comparações entre João Batista e Elias, porque alguns chamam João Batista de o Elias redivivo, ou seja, alguns até apontaram que João seria a reencarnação de Jesus, ou melhor dizendo, que João seria a reencarnação de Elias. Tanto era a similaridade da forma, estilo de vida, a forma de vestir e comer entre eles. Mas Mateus tem aí uma preocupação, ou melhor, uma atenção, para demonstrar que até João Batista também já estava previsto, fazendo uma releitura, vendo João e citando o texto do Antigo Testamento para demonstrar, como Isaías 43, onde cita dessa figura que é a vinda do deserto, que ia preparar o caminho, né, para, dentro dessa interpretação, o Messias. Então João se apresenta, essa é a figura de João. Falando sobre o batismo de João, nós vemos sobre essa questão do batismo de arrependimento, purificação. Algumas pessoas até ensinam, às vezes pensam que foi João que inventou a questão do batismo. Não, João não foi inventou o batismo. Então o próprio judaísmo já fazia também batismo dos prosélitos convertidos ao judaísmo. Também outros povos tinham esse processo parecido com a questão da purificação, ritual de purificação como um batismo. Então ele não foi quem inventou o batismo. Mas aí vem aquela pergunta que eu citei na introdução. Por que se João pregava o batismo para arrependimento
e ele cita também que existia um batismo superior ao dele, por que Jesus vai até João para ser batizado, se ele não tinha pecado? Isso incomoda até o próprio João Batista, porque, diferente dos outros evangelhos, Mateus relata que João recusou-se batizar Jesus, demonstrando que ele conhecia Jesus, sabia que Jesus não havia nele necessidade de arrependimento, era alguém íntegro, uma pessoa com uma boa moral, não era diferente das pessoas a quem ele estava pregando, que não precisaria. Mas a resposta de Jesus é algo interessante, porque Jesus diz que ele teria que ser batizado para se cumprir as Escrituras. Então você percebe dentro da teologia do Evangelho de Mateus essa atenção, essa preocupação de demonstrar que o que aconteceu com Jesus, tudo estava predito, já previsto no Antigo Testamento. E aí que João, então, se submete, ou seja, melhor dizendo, ele acaba batizando Jesus, e Jesus que acaba se submetendo ao batismo de João. E Jesus, em hipótese alguma, se desmereceu ou diminuiu por causa disso, de forma alguma. Isso é importante nós ressaltarmos, professor e professora de escola dominical, que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, como agimos de uma forma íntegra, com motivação correta, nós não precisamos se preocupar, porque o Senhor, nosso Deus, vai estar nos honrando em todas as situações e momentos da nossa vida. É importante ressaltar isso numa sala de aula, que nós vemos que às vezes as pessoas têm outras preocupações e acaba prejudicando até a sua missão, o seu ministério. Vale ressaltar também o batismo de João. Eu coloco na lição de forma resumida, como eu já disse nas lições anteriores, mas aprofundo um pouco mais nessa comparação do batismo com fogo que João cita. É importante ressaltar que geralmente o pessoal tem o costume de dizer esse batismo pensando no avivamento, mas quase 100% das citações, quando fala de fogo na Bíblia, está falando de julgamento, de purificação. Então isso é muito mais relevante do que muitas vezes movimentos exteriores. É a questão da transformação. Aqui acho importante ressaltar que uma pessoa que se diz avivada é aquela pessoa que realmente tem uma vida transformada, purificada no fogo do Espírito Santo de Deus. Ainda ressaltando sobre os sinais, a lição fala sobre os sinais que aconteceram quando Jesus foi batizado. Isso também teve um objetivo, demonstrar a divindade de Jesus e também a comprovação escriturística da missão de Jesus, que estava para ser iniciada. Nós vemos que um dos sinais que é colocado a descida do Espírito de Deus em forma de pomba sobre Jesus, como se fosse uma unção sobre Jesus, né, a sinal de humildade, mas como se fosse vindo de Deus, uma unção para Jesus iniciar, onde ele iniciar o seu ministério. Fala também da voz do céu, demonstrando a divindade de Jesus. Tu és o meu filho. Faça aqui uma comparação com o Salmo, depois você aprofunda um pouco mais, professor, sobre isso, né, citando um Salmo do Antigo Testamento, a questão de tu és meu filho, demonstrando que a filiação divina de Jesus. E também demonstra, aqui tem uma figura na literatura judaica sobre quando usa o termo de uma voz do céu, né? É uma forma de dar autoridade, né, a quem está se referindo a palavra, a voz de Deus falando a Jesus. Então, Jesus recebendo como que uma autoridade de Deus para iniciar então o seu ministério. O tópico 3, melhor dizendo, fala sobre o batismo de Jesus e o batismo cristão. Aqui faz uma comparação entre os dois batismos. Então não temos como nós dizermos que o batismo de João era o mesmo batismo, o nosso batismo cristão, o evangélico, porque ele falava a respeito do arrependimento. Existe também essa questão do arrependimento no batismo cristão, mas o que eu coloco aqui para destacar é que o batismo de Jesus já faz uma nova referência, porque a partir o batismo cristão, evangélico, já faz uma nova referência, porque é após a morte e a ressurreição de Cristo. E isso nós vemos na figura do batismo. Eu menciono isso aqui no livro da Justiça e Graça. Seria interessante você ter esse livro também, que tem muitos tópicos que você vai poder recorrer a Paulo e a Romanos, sobre essa figura do batismo, da pessoa que
quando emerge na água, ela morre, né? Como fosse comparando com a morte de Cristo, e quando ela ressurge da água como a ressurreição de Cristo, uma nova criatura. E João, na realidade, ele pregava o batismo do arrependimento, uma palavra firme, dura, que as pessoas se arrependerem, tomarem uma mudança de comportamento, de vida, para haver uma regeneração, uma mudança de vida, de comportamento. Já no batismo, não é simplesmente isso. Nós vemos no próprio batismo a referência à obra vicária de Cristo. Por isso que é importante a gente enfatizar isso. E nós vemos que Jesus, ele dá orientações de como realizar, até a questão em nome de quem, como fazer. E é importante ressaltar também, que é um item do tópico, que o batismo é uma ordenança de Cristo e não um sacramento. É uma questão que eu trabalho também no livro de Romanos, quando comparo o batismo com a circuncisão. Porque tem pessoas que acham que é o batismo que é necessário como pré-requisito para a salvação, conforme a doutrina romana, foi tratado isso no Concílio de Trento, de que o batismo é um sacramento, ou seja, um pré-requisito, algo necessário para a salvação. O batismo é importante, mas não um pré-requisito para a salvação. E ele representa que quem batizou é porque já passou pela transformação de vida, já conheceu Jesus, reconheceu o sacrifício vicário de Cristo como suficiente para a salvação, teve uma mudança de comportamento, foi discipulado, então vai participar do batismo. Então é importante nós ressaltarmos isso, que o batismo como um ritual, uma ordenança de Cristo, não como um sacramento, um pré-requisito para a salvação, mas demonstrando que a pessoa já é uma pessoa que teve uma transformação de vida. Vamos então às considerações finais dessa lição. O que nós aprendemos na lição de hoje? Em primeiro lugar, Jesus demonstra sua humildade e obediência ao que estava predito nas Escrituras ao se submeter a ser batizado por João Batista, mesmo não tendo pecado. Nós vemos quando Jesus foi até João Batista, se submetendo, João não queria, mas para se cumprir a Escritura, ele batiza Jesus. O batismo de Jesus foi acompanhado de sinais, comprovando que ele era o Filho de Deus. No segundo tópico, nós abordamos sobre os sinais no batismo de Jesus, a descida do Espírito Santo e a voz do céu, demonstrando aí a filiação divina de Jesus. No terceiro, o batismo cristão é uma ordenança de Cristo e um símbolo de sua morte e ressurreição, demonstrando que o batismo não é um sacramento, um pré-requisito para a salvação, mas sim uma ordenança de Cristo para demonstrar que a pessoa batizada é alguém já justificado por meio do sangue de Cristo. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.